Tudo bem? Que a paz do Senhor Jesus transcenda o seu coração. Eu quero trazer uma análise das diferenças entre a igreja primitiva e a nossa igreja de hoje, a igreja contemporânea. Se eu pedisse para você abrir a sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 28, versículo 32, será que você leria alguma informação? Provavelmente você iria dizer que não tinha como porque não existe. E você está, de alguma maneira, certíssimo. Você não vai encontrar esse versículo lá na sua Bíblia, porque a história das atitudes dos apóstolos não se contam mais lá. Mas eu quero dizer que a igreja ela não acabou, né? Eu e você é que estamos escrevendo ela agora. Somos nós que vamos determinar o que será daqui por diante. Reflita um pouquinho, né, comigo. Como a história ela começou tão bem, ela pode estar acabando tão mal. Se Jesus é o mesmo ontem, hoje e também eternamente, por que a sua igreja ela mudou tanto? Vamos tentar dar uma resposta bíblica ou argumentos, né, para que essas questões sejam reavaliadas em nosso cotidiano. O primeiro ponto que eu quero mostrar para você é que a igreja primitiva ela tinha uma comunhão e hoje a igreja ela tem apenas uma associação. A comunhão ela é em torno de alguém. A associação ela gira em torno de algo, por exemplo, um evento, uma festa. Em uma associação a gente celebra uma coisa, uma entidade, um prédio, mas na comunhão a gente celebra uma pessoa, Jesus Cristo de Nazaré. Em uma associação, nós procuramos nos beneficiar dos outros. Agora, na comunhão, nos preocupamos em beneficiar os outros. Em uma associação, nós queremos ser ajudados, mas na comunhão, nós ajudamos. Em uma associação, queremos dividir os nossos problemas, mas na comunhão, nós devemos compartilhar da solução. Quer ver outro ponto? A igreja primitiva, ela tinha uma mensagem cristocêntrica, porque dele, por ele e para ele. Agora, a igreja de hoje, ela tem uma mensagem antropocêntrica. Hoje, nossas mensagens não são voltadas às nossas prioridades, né, e desejos. Elas falam em vida longa, mas infelizmente não estão falando sobre a vida eterna. Nos prometem, quem sabe, até livrar da tirania do diabo, mas nada em se submeter ao senhorio de Cristo. Dizem que devemos fazer para até sermos abençoados, mas não dizem nada sobre assumirmos um compromisso com o grande abençoador, né? Se você olhar e ler, né, os sermões de Pedro, Paulo, veja o seu enfoque. Ele nos consideravam culpados. Hoje, nos nossos púlpitos, nos tornamos apenas vítimas, né? É sério o negócio. Terceiro, a igreja primitiva ela tinha lugar para humilhação, oração, buscar a face do Senhor e também da conversão. Infelizmente, hoje, nós apenas um lugar de se reunir. Amados, não há como falar de Deus sem falar com Deus. Quem fala com Deus, fala de Deus. Mas nem sempre quem fala de Deus também fala com Deus. Uma certa feita, um grupo de estudantes ficaram intrigados, né, com o sucesso de Spurgeon, aquele grande pregador, e resolveu marcar uma entrevista para descobrir o segredo que o tornava bem-sucedido. Então, o Spurgeon, eles conduziram para o salão da igreja e eles até acharam, né, que iam dar em alguma biblioteca repleta de livros onde Spurgeon tirava aqueles recursos para alcançar o seu êxito, né, ministerial. Mas se surpreenderam quando Spurgeon abriu a porta no porão da igreja e apresentou-lhes uma porção de irmãos com seus joelhos dobrados intercedendo. Então ele disse a eles isso: isso faz com que a minha igreja tenha êxito. Enquanto eu falo de Deus, eles falam com Deus. Precisamos voltar a esses conceitos novamente.
Quarto, a igreja primitiva, ela era possuído pelo Espírito. Hoje, nós apenas possuímos o Espírito. Diz o livro de Atos dos Apóstolos que eles eram cheios do Espírito. Hoje, infelizmente, nós já apagamos o Espírito. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. O poder para uma vida vitoriosa não está em apenas termos o Espírito residindo em nós, mas presidindo em nós. Isso depende, claro, de nós e não de Deus. A Deus coube nos dar o Espírito e a nós nos enchermos dele. Deus não dá o Espírito por medida, mas infelizmente nós temos colocado medida na atuação do Espírito. Ser cheio do Espírito é uma questão de responsabilidade e de obediência. O quinto ponto, a igreja primitiva antes, ela tinha doutrina e gostava. Hoje nós temos doutrina, mas muitos não gostam ou até mesmo repudiam. A igreja primitiva, ela tinha um prazer em conhecer e prosseguir conhecendo ao Senhor. Nós, hoje, temos apenas o prazer de se fazer conhecido. A igreja primitiva, ela era baseada na doutrina de Cristo e dos apóstolos. A igreja de hoje, muitas delas, são baseadas em quê? Em gritarias e movimentos que não mudam mais o caráter, apenas alimentam o seu ego. É triste isso. A igreja primitiva, ela tinha bons costumes e evitava se corromper. A igreja de hoje não sabe o que são bons ou maus costumes. Por quê? Porque tudo é permitido, tudo é válido. A sexta dica, eu quero dizer para vocês, a igreja primitiva era procurada pelas pessoas. Nós nem procuramos mais pelas pessoas. Quando os apóstolos foram ameaçados naquela época, pela lei do silêncio, promulgada pelo Sinédrio, o primeiro lugar que eles se dirigiram foi a igreja. Hoje, ela é o último lugar que as pessoas pensam em ir. Por que será? As pessoas antigamente afluíam para a igreja antes. Hoje, as pessoas não querem conta, elas fogem. Antes, ela era procurada, hoje, ela não é mais procurada. O que aconteceu com o Ministério da Visitação, da Evangelização? Um dia eu ouvi alguém reclamando sobre as investidas de um grupo religioso em nossa cidade. E eu disse que a igreja, pela verdade, deixa de fazer. Eles, pela mentira, o fazem. Eles crescem não pelos seus méritos, mas por causa do nosso demérito. Nós temos a verdade que eles não têm, mas eles têm a sinceridade que infelizmente nós ainda não temos. Sétimo ponto, a igreja primitiva tinha membros que eram a imagem de Deus. Hoje, nós somos a caricatura de uma denominação. Naquela época, os homens olhavam para aqueles homens e reconheciam que eles haviam estado com Jesus e os chamavam de cristãos. Hoje, nós nos parecemos mais com as congregações onde a gente se reúne. Se usa cabelo grande ou coque, com certeza é da Assembleia. Se bebe, é de uma congregação X. Se fuma, só pode ser de alguma casa de oração. Se fala, por exemplo, meu amigo, minha amiga, é da Universal. Ou seja, eles nos identificam hoje não como cristãos, mas como presbiterianos, como batistas, como assembleianos e outras coisas mais, É uma triste realidade. Oitavo, a igreja primitiva, ela antigamente se preocupava com o essencial. E hoje nós nos preocupamos com o trivial. Nós temos nos preocupado com o véu na cabeça, mas não com o que vai na cabeça. Nos preocupamos com o comprimento do cabelo, mas não com o comprimento da língua. Nos preocupamos com o paletó, quem sabe, do pregador, mas não com o caráter do pregador. Nos preocupamos com o cálice, seja individual ou coletivo, mas não nos preocupamos mais com quem toma do cálice. Nos preocupamos com a aparência
e não com a essência. E a nona, a igreja primitiva não tinha ouro e nem prata, mas ela tinha algo imensurável: poder. Nós não temos mais o ouro e a prata, e muito menos o poder. Pense um pouquinho. Quando Pedro e João, que eram pastores de uma igreja com quase 3.000 membros, e não tem nem sequer um dinheirinho de esmola, mas o que eles tinham, né, não havia dinheiro que pagasse. Eles não sustentavam o mendigo, eles levantavam o mendigo. Hoje, além de não termos dinheiro e em caixa, né, porque não se contribui nada, falta-nos poder agora, né, falta-nos poder para poder levantar caídos e espalhados pelas ruas. E a última dica, para não me alongar muito, né, a igreja primitiva antes, ela tinha culto, nós apenas liturgia ou entretenimento. Eles celebravam a Deus, adoravam a Deus. Hoje, apenas liturgia, formalismo. Ao invés de celebrarmos um Cristo vivo, parece que estamos em um funeral. Mas há também, né, o entretenimento, o show, que a gente canta para o povo de Deus e não para Deus. Hoje não existe mais um púlpito, hoje nós temos um palco. Não temos, né, mais corais, temos estrelas. Não temos mais homens de Deus, mas talvez superstar. Querido, que Deus tenha misericórdia de nós, tenha compaixão de nós e tenha graça de nós. Porque eu deixo essa mensagem para a nossa reflexão, para que a gente venha entender o quão longe estamos da essência de Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe e inunde o nosso coração. Fiquem todos com a paz do Senhor Jesus.